Bem-vindos e bem-vindas aqui a mais este Conexões em Quarentena, dessa temporada especial. E hoje, pessoal, nós temos a grata satisfação, a honra e a alegria muito grande de estarmos recebendo aqui o Dr. Fernando Bellissimo. E eu vou dizer por que é uma alegria muito grande ao final, né? Dr. Fernando Bellissimo, ele é infectologista formado aqui na nossa USP, Ribeirão. Ele fez a sua pós-graduação em doutorado em prevenção e controles das infecções hospitalares, lá na Universidade de Genebra e na Organização Mundial da Saúde. Dentre outras atribuições, ele é professor associado do Departamento de Medicina Social aqui da USP, é médico do HC, ele atualmente coordena a pesquisa de campo e os estudos sobre o Covid-19 aqui em Ribeirão Preto, e é sobre isso que a gente vai falar com ele em boa parte da entrevista, né? Bem-vindo, Fernando! Olá, muito obrigado, Lages, pelo convite. Para mim é uma grande honra e também um grande prazer em revê-lo. Já depois de tantos anos que a gente não se vê, não se fala, é um grande prazer para mim estar junto com você novamente. Ô, Fernando, e para nós é uma alegria, como estava falando aí na apresentação, né? Eu acho que eu vou ter que falar isso aqui. Você foi nosso aluno do COC, né? E um dos alunos mais brilhantes que nós tivemos ali, meu querido. Tem uma lembrança de você incrível, né? Você sentava bem na frente, bem ao lado ali do tablado, né? E sempre muito atencioso, acompanhando tudo. Para mim é uma honra muito grande entrevistá-lo depois de tantos anos. Realmente, a gente não se fala, não se encontra depois de tanto tempo, né? Para exatamente estar te entrevistando aqui no Conexões, né? Muito bem-vindo, foi uma alegria muito grande a gente ter conseguido trazê-lo aqui hoje, tá? Ô, Fernando, a gente vai começar a nossa entrevista falando justamente nessa pesquisa de campo que você está coordenando, né? Sobre o Covid-19 aqui em Ribeirão Preto, né? A gente sabe que a gente tem uma baixa adesão ao confinamento social, né, pelos números que são apresentados praticamente todo dia aí pela imprensa, né, e apesar dessa baixa adesão, a gente tem relativamente poucos casos, né, tanto de contaminados quanto de óbitos aqui na cidade. Agora, essa informação, se ela for mal utilizada, ela pode ser muito perigosa, né? Porque ela pode apontar para muita gente que, então vamos flexibilizar aí a quarentena, vamos abrir tudo, vamos voltar à nossa normalidade, né? Afinal de contas, né, pode ser uma falsa ideia de proteção ou de que a quarentena não seja tão importante assim, né? A pergunta é o seguinte: o que você pode explicar a respeito dessa contradição, Fernando, né? Eu já vi projeções aí, assim, de milhares, inclusive, de mortos, se a gente não persistir nessa quarentena. O que você pode dizer para a gente? Olha, Lais, eu acho que a pergunta é muito oportuna, né? De fato, a gente saiu a campo para colher dados de uma amostra minuciosamente estudada para representar a população como um todo, né? E a gente encontrou uma prevalência de apenas 1,2% da população ribeirão-pretana infectada no começo do mês de maio. A gente realmente ficou preocupado com esse número, porque, na nossa interpretação, ele reflete duas coisas principalmente. Uma coisa, a distância que nós estamos de São Paulo, o epicentro da crise, né? Isso já foi estudado por outros autores. Como a doença entrou pela cidade de São Paulo, no Brasil, quanto mais perto você está desse município, maior a probabilidade de você receber muitos casos, e esses casos originarem outros, espalhando a doença na cidade. Então a gente vê que na grande São Paulo, mesmo em Campinas, a situação está bem diferente daqui. Então isso é uma diferença. E outra coisa é que, aprendendo com o que aconteceu na Europa, o que aconteceu na China, nós tivemos a oportunidade de precocemente instaurar medidas preventivas, medidas de higiene, medidas de distanciamento social, que foram fundamentais para esse resultado, né?
Então, a gente conseguiu aquele objetivo de achatar a curva. A questão é que, uma vez achatada, ela se prolonga no tempo, né? E aí o grande desafio, se a gente achar que está tudo normal e voltar ao que era antes, com certeza a doença vai explodir, né? Por outro lado, a gente fica também inseguro, porque as pessoas nos perguntam, quanto tempo isso vai durar? Nós não sabemos. Inicialmente falou-se em semanas, agora nós estamos falando em meses, né? Provavelmente essa onda vai persistir por meses, né? Então, eu sou da opinião, nesse momento, que foi muito importante ter feito uma quarentena, um distanciamento rígido no início da epidemia, e que nesse momento, eu acho que o poder público, junto com as entidades civis, com a população, com o setor saúde, deveria fazer um ranqueamento. Olha, esse setor é essencial à vida em sociedade, esse setor é muito importante, esse setor é pouco importante, esse setor é nada importante, esse aqui é absolutamente supérfluo. E aí, fazer, a partir desse ranqueamento, uma abertura muito gradativa, com intervalos mínimos de 2 semanas entre uma medida e outra, funcionamento em horários escalonados, funcionamento com exigência de uso de máscara, de álcool gel, com limitação do fluxo de pessoas, para que a gente não asfixie os empregos, né, não agrave ainda mais a concentração de renda no nosso país, mas também não podemos liberar geral, porque se a gente liberar geral, com certeza a doença vai explodir. Então, veja bem, do ponto de vista exclusivo da saúde, você pensar assim, o que é ideal para controle da pandemia, seria prolongar por vários meses o distanciamento máximo que a gente vivenciou até agora. Mas a gente sabe que isso, na prática, é inviável. A gente sabe que você é um humanista, você é um ambientalista, né? Eu queria te fazer uma pergunta agora, uma pergunta mais crítica desse momento que a gente está vivendo, né? A pandemia acabou nos obrigando a fazer muita coisa que a gente deveria estar fazendo já há muito tempo antes, né? A gente percebe, por exemplo, um consumo desenfreado, a gente percebe uma falta de respeito ao meio ambiente. Isso tudo tem relação com a questão econômica, social, educacional, né? Isso tudo faz parte de um complexo aí de formação das pessoas. Então, eu queria te fazer uma pergunta como humanista e como ambientalista. O que você pode estar nos dizendo, Fernando, no sentido mais crítico, né? Afinal de contas, a gente poderia estar enfrentando esse momento da pandemia de uma outra forma, com mais competência, com mais conhecimento, né? Afinal, faltou o quê nesse meio todo? O que você acha? Olha, Lages, eu sempre acho que um momento de crise é um momento de reflexão, e eu espero que a gente saia dessa crise melhores do que nós entramos, né? Então, se você for ver hoje, o mundo gasta 1 trilhão e 800 bilhões de dólares por ano em gastos militares. Isso inclui o pagamento de soldados, mas inclui também a compra de armas e mísseis e tudo mais, né? Se você pensar que nós conseguimos erradicar a varíola do mundo com $500 bilhão, você pode imaginar a quantidade de saúde que se poderia gerar com todo esse dinheiro desperdiçado em armamentos, né? Anos atrás, o próprio Bill Gates falou isso. Nós temos que nos preparar para a próxima guerra, não é fazendo armas, é nos preparando para um vírus letal, que mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Em vez de ter um exército de plantão, nós precisamos ter um exército de profissionais da saúde, prontos para abafar qualquer ocorrência nova, né, que aconteça. Então, isso eu acho que é um dos grandes pontos positivos dessa crise. A revalorização do profissional da saúde. Você veja o exemplo do primeiro-ministro Boris Johnson, no Reino Unido, que até outro dia era um liberal, criticava os imigrantes,
criticava o próprio sistema público de saúde e, uma vez tendo adoecido, se rendeu, né? Foi cuidado por imigrantes, foi cuidado pelo sistema público de saúde e se rendeu, né? Espero que isso tenha servido de reflexão para ele, né? De que o liberalismo não tem nada a acrescentar no enfrentamento dos problemas globais, nem o liberalismo e nem o nacionalismo, né? Porque esses problemas não respeitam fronteiras. Não dá para construir um muro separando o seu país do país vizinho e achar que isso vai impedir a circulação dessas doenças, né? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante é a questão do consumismo, né? Eu acho que essa crise nos fez refletir. Será que nós precisamos consumir tudo que nós consumimos habitualmente, né? E falo isso em nome da classe média e mesmo das classes mais abastadas, porque a gente sabe que tem uma parcela da população que consome muito pouco e precisaria estar consumindo mais, né? Mas, se o mundo inteiro for assumir o mesmo padrão de consumo que os norte-americanos têm hoje, isso é absolutamente inviável. A gente põe o mundo em colapso, né? Não há água, não há energia, não há clima que aguente isso. Então, é hora da gente repensar o nosso padrão de consumo e eliminar aquilo que é supérfluo, né? Por que a gente pode, no momento de quarentena, comprar menos roupa, comprar menos calçado, viver com menos luxo, e em tempos normais não podemos? Podemos, né? Outra questão ambiental muito importante que foi elicitada por essa crise, se você analisar todas as últimas pandemias que a humanidade enfrentou, todas elas vieram do consumo de carne, consumo de animais. A maioria deles silvestres, algumas vezes o consumo de animais domésticos, né? Então, veja você, a gripe espanhola veio de aves, a gripe de Hong Kong veio da criação de frangos, o HIV veio do consumo de chimpanzés na África, o ebola veio do consumo de morcegos na África, a gripe suína veio da criação de porcos, e agora o SARS-1 veio do consumo das civetas na China, que são uma espécie de raposinha, e agora esse SARS-2, muito provavelmente, veio daqueles mercados molhados na China, onde se comercializa animais vivos de variadas espécies, muitas espécies silvestres, algumas delas ameaçadas de extinção, né? Há relatos que alguns desses mercados comercializam tigres, por exemplo, carne de tigre, que é um animal ameaçadíssimo de extinção. Então, eu acho que isso, além de cruel do ponto de vista ambiental, né, de ameaçar espécies aí em risco de extinção, é também perigoso para o ser humano, né? Há dados da Organização Mundial da Saúde indicando que a gente devesse, para assegurar a nossa saúde, comer menos de 50 gramas de carne por dia. Se você for pensar na questão ambiental, a gente deveria comer menos de 15 gramas de carne por dia, né? Eu acho que as Nações Unidas deveriam banir a caça, a procriação e a comercialização de animais silvestres no mundo todo. A gente fala da China, a gente sabe que no Brasil tem gente que caça capivara, que caça paca, que caça veado, cobra, tatu, que também tem riscos à saúde humana. Já tive a oportunidade de atender pessoas com hidatidose, que é uma doença muito associada ao consumo de carne de paca, na Amazônia, por exemplo, né? Além de banir o consumo de animais silvestres, a gente deveria impor restrições sanitárias rigorosas à procriação de animais para consumo humano. É muito perigoso você pôr 1 bilhão de aves juntas, com a possibilidade de introdução de vírus de aves silvestres e de surgir novos vírus pandêmicos, como a gripe faz, né, de tempos em tempos, né. São algumas das reflexões que a gente tem feito no sentido, como eu disse, de sair melhor dessa crise. Gostaria de voltar ao assunto aí, na última pergunta, para Ribeirão Preto, né? A gente começa agora o início de um processo de flexibilização de algumas atividades, e eu gostaria de saber de você, como médico infectologista,
que recomendações, né, que você daria para os ribeirão-pretanos nesse exato momento, em termos de ficar em casa, em termos de utilização de máscaras, em termos de não se aglomerar, porque essas recomendações elas continuam, mesmo com a flexibilização. Como é que você poderia estar fechando para a gente essas recomendações? Olha, Lages, essa pergunta é muito importante, porque mesmo que o distanciamento se relaxe, a gente não pode voltar ao normal que era antes, né? Então, a gente tem que voltar com mais rigor nas questões de higiene. A medida mais importante de todas é a higiene das mãos. E a segunda medida mais importante é a etiqueta da tosse. Eu costumo dizer assim, que o vírus tem uma porta de saída, que é a tosse, e uma porta de entrada, que é a alimentação. O caminho que ele faz entre uma coisa e outra é muito variável. Não é possível ficar desinfetando o dia inteiro o corrimão do ônibus, o painel do banco eletrônico, ou a maçaneta, ou o botão do elevador. Não tem jeito de eu ficar desinfetando isso a cada momento. Mas se eu bloquear a saída com a etiqueta da tosse, quer dizer, a pessoa tossir sobre o braço, jamais tossir sobre a mão, porque ela contamina a mão e depois espalha o vírus. Então, se eu bloquear a saída e bloquear a entrada por meio da higiene de mãos com álcool, 90% do caminho está feito, né? O resto é complementado pelo uso da máscara e evitar as aglomerações, sair de casa para o mínimo essencial, né? Para o mínimo e mínimo essencial. Nós não podemos considerar normal que você vá a um shopping center, como há vários em Ribeirão Preto, que tem lá uma praça de alimentação e não tem uma pia para você lavar a mão. Você tem que ir no banheiro para lavar a mão para poder se alimentar. Alguns boxes têm um potinho de álcool, um dispensador de álcool, mas são a minoria. Eu já observo isso há muito tempo, muito antes da pandemia. Isso não é normal, porque as pessoas estão ali, elas se cumprimentam, elas tocam muito o ambiente, depois vão sem lavar a mão, elas se inoculam a doença, né? Então, acho que a gente tem que voltar com essas 4 medidas, que são as medidas mais importantes. Higiene de mãos, etiqueta ao tossir, uso de máscara e evitar aglomeração. O resto é balela. A história de desinfetar calçado, de passar hipoclorito nas ruas, nas rodas do pneu, isso é um enorme desperdício de tempo, energia e dinheiro. Isso tem que ser abandonado urgentemente, né? Isso não faz sentido nenhum. Fernando, foi ótima a nossa conversa aqui, meu querido. Pena que o tempo acabou. E quero te parabenizar aí, mais uma vez, pelo seu trabalho, aí como médico infectologista em nossa querida Ribeirão, pelo seu trabalho nessa pesquisa de campo, né? Realmente você está num momento, assim, trágico da nossa questão sanitária, da nossa questão de saúde, e cumprindo um papel muito eficiente, um papel assim, né, que tem que ser valorizado, defendido e ressaltado como assim alguma coisa que, né, só traz benefício para a nossa cidade, né? Quero te agradecer muito a sua vinda e a sua disponibilidade de estar com a gente hoje. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade, Laís, e cumprimento a você pelo seu programa. E mais uma vez expressar a gratidão por tudo aquilo que eu tive a oportunidade de aprender com você, você que é um grande mestre, um grande exemplo de pessoa e profissional. Um forte abraço. Um forte abraço, Fernando, tudo de bom. E nós encerramos por aqui mais um Conexões, né, dessa semana, lembrando a todos que lá na multiplataforma TAT, nas emissoras da multiplataforma, a nossa programação continua normal, às terças e sextas, às 9h30, reprisando programas anteriores. Você pode continuar nos acompanhando aí pelas redes sociais e principalmente pelo nosso blog. Anota aí, ó, www.professorlages.com.br, ok? Um abraço para todos e até lá.